em Cristo Jesus. Somos mais do que vencedores. Qual a diferença? Por que o apóstolo Paulo ele cita esse mais? Por que o apóstolo Paulo fala nós somos mais do que vencedores? Por que ele não falou assim, ó, vocês são vencedores em Cristo Jesus? Por que o apóstolo Paulo acrescenta um mais nessa palavra? Porque o apóstolo Paulo procura acrescentar aqui porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, porque o mundo cotidiano vence por coisas passageiras, mas as pessoas que estão em Cristo Jesus, elas vencem por causa do sobrenatural de Deus. O atleta ele vence, ele ganha coroa, ele ganha medalhas, troféus. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus, eles vencem e ganham a coroa da vida. É por isso que o apóstolo Paulo coloca que nós somos mais do que vencedores, porque nós lutamos não por coisas terrenas, mas por coisas do alto, por coisas eternas. Por isso que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Todo mundo achou aí? Números capítulo 13, versículo 25 a seguir, diz assim: ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã e Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Amém? Glória a Deus. Vocês estão comigo aí, né? Queridos, aqui esse texto aqui relata a mente de um vencedor e a mente daqueles que não superam, a mente de um perdedor, né? Então aqui, como o tema da nossa ministração é somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Se nós estamos aqui não é porque nós somos bons, não, porque nós somos super crente, não, é porque nós estamos aqui na dependência de Deus. Se nós estamos aqui é porque nós queremos mais de Deus, queremos o perdão de Deus. Se nós estamos aqui é porque nós estamos querendo algo mais da parte do Senhor. Estamos se humilhando diante dele, querendo algo mais da parte do Senhor. Então, sobre todas essas coisas que foi citada aqui, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Quando se trata de ser vencedor em Cristo Jesus, não é porque é a força do meu braço. A palavra já diz, é em Cristo Jesus. Se eu tenho algo na minha vida, se eu conquistei algo,
não é porque eu sou bom o suficiente, é porque Deus me deu sabedoria, habilidades para conseguir aquilo, me deu talentos para me conseguir. Nunca é na força do meu braço, sempre foi Deus e sempre vai ser Deus. Aqui, querido, a Bíblia relata que Moisés, ele ajunta um de cada tribo. Eram 12 tribos, então se ajunta 12 pessoas. E Moisés dá uma ordem, é o seguinte: nós queremos entrar na cidade de Canaã, na terra que mana leite e mel. É uma promessa a qual Deus tinha dado a Moisés, quando Moisés retirou o povo da escravidão. O povo tinha saído da escravidão em direção a essa terra prometida, a terra que mana leite e mel, que os frutos eram tops, que os frutos eram bons, que a terra produzia, dava seus frutos. Então Moisés ajunta esses 12 homens de linha de frente, vão lá espiar a terra, ver se realmente a terra é boa. Então chega lá, eles passam 40 dias, queridos, para ir visitar essa terra. Passam 40 dias olhando a terra. Será que a terra é boa? A terra é frutífera? A terra realmente mana leite e mel? E no decorrer de 40 dias eles voltam a Moisés. Só que dentre os 12, 10 vieram com relatório, querido, de fracasso, dizendo: é o seguinte, Moisés, ajunta toda a congregação aí. Aí ajuntaram todo o povo, a tribo. A Bíblia diz que mais de 600 mil pessoas que saíram do Egito. Então era muita gente. Então cada tribo tinha um chefe. Então se dividiram em 12 tribos. E eles vieram, esses 12 homens aqui chegaram a Moisés. 10 deles, preste atenção, 10 deles chegaram a Moisés. Moisés era o seguinte: a terra, nós espiamos a terra, entramos naquela terra, e realmente essa terra, ela mana leite e mel. É uma terra que produz, que dá seus frutos. A Bíblia vai dizer, queridos, que um cacho de uva, foi preciso 2 homens para carregar esse cacho de uva. Agora você imagine o tamanho do cacho de uva que essa terra produzia. Era uma terra realmente muito boa. Só que o relatório deles era um relatório de fracasso, de uma pessoa que não é uma pessoa vencedor, que não tem mentalidade de vencedor. Porque eles chegaram dizendo: é o seguinte, a terra realmente é boa, mas lá tem os gigantes. Lá nós vimos os Anaques, pessoas descendentes de gigantes. E a cidade é muito grande, ela é fortificada. Como que nós vamos entrar nessa cidade, Moisés? Veja bem que é uma promessa de Deus para todo aquele povo entrar na terra prometida. E essa promessa de Deus, querido, ela vale para os nossos dias de hoje. A promessa de entrar no reino de Deus é para todos, sem exceção. Mas veja bem a escolha e a visão da mente de uma pessoa que é vencedor e de uma pessoa que não é uma pessoa vencedora, que não tem a mente aberta para vencer em Cristo Jesus. Moisés, lá nós vimos gigante e a cidade é realmente muito fortificada. Como que nós vamos adentrar nessa cidade? Aí 2 deles aparecem: opa, peraí, não é bem assim não. Deus nos prometeu, nós temos uma promessa de entrar, de herdar a terra prometida. Porque nós somos mais, nós não somos apenas vencedores, nós somos mais do que vencedores. Vamos. Aí o Caleb e Josué se levantam no meio de todo aquele povo e dizem: é o seguinte, nós vamos entrar e vamos possuir a terra, porque Deus nos prometeu que iríamos possuir. Mente de vencedor. A mente do vencedor, ela não vê os obstáculos, ela vê a vitória diante dela. Ela não vê os gigantes, ela já vê a vitória na frente dela. Ela não procura olhar para os desafios que vão enfrentar, mas ela olha para Cristo, o consumador da nossa fé. Quando ela olha para Cristo, ela entende que ela é vencedora, não por ela mesma, porque Jesus prometeu:
nós somos mais do que vencedores, e eu estarei convosco até a consumação dos séculos. É uma promessa que Deus nos faz, que estaria conosco desde os confins da terra até os fins dos tempos, estaria conosco. Então aqui, querido, a gente vê um desafio, uns desafios nossos como seres humanos, como os crentes, somos desafiados a deixar de acreditar. Sabe, o intuito de Satanás é sempre se opor à obra do Senhor. O inimigo sempre vai estar minando na nossa mente que nós não somos capazes de vencer, que nós não somos capazes de alcançar determinadas coisas. Mas Deus diz, e às vezes a pessoa ela prefere acreditar naquela voz que está dizendo que ela não vai conseguir, de que acreditar na palavra de Deus, que diz que eu sou vencedor. Não apenas vencedor, mas mais do que isso. Mais do que isso. Então o vencedor tem a grandeza de vencer as suas limitações. Olha só, Gideão, ele começa a olhar para si e dizendo: olha, eu sou o menor da minha casa, da minha terra. As pessoas iam lá, os inimigos deles, e colhia todas as suas plantações. Todo ano era aquilo. Então ele era uma pessoa que via ele uma pessoa derrotada. Pessoa derrotada. Então ele olha para dentro de si e diz, ele olha para as suas limitações. Ele diz: olha, eu sou o menor da minha casa, sou o menor do meu povo. Mas Jesus diz, Deus fala assim para ele: olha, se levanta, vai nessa tua força que eu sou contigo. Então não é olhar para as minhas fraquezas, mas olhar para Cristo. Porque a Bíblia fala em Romanos capítulo 8, se eu não me engano, em versículo 26, que diz que o Espírito está conosco no momento das nossas fraquezas, que é no momento das nossas fraquezas que Ele entra e aperfeiçoa o seu amor em nós. Porque nós vencemos não porque nós somos bons o suficiente, não, nós vencemos porque Cristo venceu por nós. Então todas as vitórias nossas, ela vem de Cristo. Todas as minhas batalhas e lutas enfrentadas, elas vão ser ganhas através da cruz de Cristo. Moisés, da mesma forma, é o seguinte: Moisés, ele era um cara pesado de língua. Falar: eu não sei falar bem, eu não sei ministrar, eu não sei falar. E Deus: bora, Moisés, eu sou contigo, homem, se levanta. Não é olhar para dentro de si, porque quando nós olhamos para dentro de si, nós somos pessoas imperfeitas, falhamos, erramos. Então quando nós viemos num culto desse, é porque nós queremos melhorar nossa qualidade com Deus, queremos ser um bom pai, queremos ser um bom discípulo, um bom filho de Deus, um bom esposo, queremos melhorar em Cristo Jesus. É olhar sempre para frente, é olhar sempre em direção ao nosso alvo. Aleluias, glória a Deus. Então Caleb e Josué falam o seguinte: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Querido, e a Bíblia vai dizer que por causa dessa desobediência, por causa dessa desobediência que eles tiveram com Deus, apenas Josué e Caleb e os jovens herdaram a terra prometida. Eles entraram nessa terra prometida porque eles tinham mente de alguém vencedor, a mente de alguém que acredita nas promessas de Deus. Porque o vencedor, ele não se conforma apenas com aquilo que ele está vendo, ele sempre vai querer algo mais, vai sempre avançar em Cristo Jesus. Ele não se estagna naquilo que ele está. O vencedor sempre vai procurar evoluir, por mais que ele esteja bem aparentemente, mas ele vai sempre procurar algo mais. O vencedor se destaca em todas as modalidades. Imagine o mais que vencedor, que somos nós. Hoje, mais que vencedor, que deve permanecer na presença do Senhor. Está tão difícil hoje você
permanecer, ser fiel realmente a Deus. É um desafio nos nossos séculos permanecer com fidelidade diante do Senhor. É um desafio, porque são muitas as nossas lutas, como a irmã colocou aqui, mas nós somos desafiados. A vitória, o vencedor só existe vitórias porque tem as lutas. Se não tiver luta, não tem vitória. Então, quando você tiver luta, chance de vitória, chance de vencer, oportunidade de ganhar. Então, as vitórias nas nossas vidas, ela depende dos obstáculos que vai se opor contra mim. E quando esses obstáculos vêm, eu não vou olhar para dentro de mim, mas eu vou olhar para Cristo. Eu vou olhar para Cristo, porque Ele disse que nós somos mais do que vencedores. Então, quando nós viemos na poeira de lá para cá, chega de cabelo duro, a vez todo sujo, nós somos mais do que vencedores. Quando é no inverno, nós vemos com a bota toda enlameçada, com sacola no pé, é ser mais do que vencedores. Porque na cidade grande, que da vez tudo asfalto, tudo top, a gente vê as igrejas vazias. E aqui na nossa igreja, glória a Deus mesmo, porque a gente vem aos troncos e barrancos, vem caindo, vem derrapando, mas nós viemos adorar o Criador, porque Ele é digno do meu esforço de adorar Ele. Isso é ser mais do que vencedor em Cristo, é vencer as minhas limitações, porque tem vezes que eu não quero vir, mas não é a minha vontade, né, irmão Luiz, que tem que prevalecer? Não é a minha vontade, é a vontade do Senhor na minha vida. Às vezes a minha vontade é de ficar em casa, assistindo um programa legal, sofá novo, né, pastor? Ficar em casa. Mas aí eu vim adorar o Criador, porque Ele merece a minha adoração. Deus nos fez para ser adorador e pessoas mais do que vencedores em Cristo Jesus. Mais do que vencedores. Então, quando você se pensar, poxa, eu sou um fracassado, é nada. Você é filho, filha de Deus. Olhe para a cruz de Cristo. Lá está o sacrifício que Ele fez por nós. Em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Ser mais do que vencedor não significa que estamos isentos de passar por adversidade. Pelo contrário, somos mais do que vencedores, porque em Cristo vencemos todas as adversidades. Em Cristo vencemos todas as batalhas que se opõem a nós. E só vencemos estas coisas, querido, porque Jesus se entregou por nós. Jesus rasgou a cédula que fazia eu uma pessoa derrotada. Jesus na cruz me deu a vitória. Quando Jesus entrega o seu espírito, Pai, toma o meu espírito, a cédula que me acusava como derrotado, foi rasgada e me deu uma cédula de vitorioso em Cristo Jesus. Então, por isso que o apóstolo Paulo diz que mesmo diante da morte, quando ele fala, o que nos afastará do amor de Deus? Será a espada, a fome, nudez, a peste, a doença, a dor? O que nos afastará? Aí ele diz, mas sobre todas essas coisas, até mesmo diante da morte, nós somos mais do que vencedores. Porque se a morte chegar até você, se alguém chegar aqui com uma metralhadora e dizer aqui, negue a seu Cristo, qual a sua reação? Qual a sua reação? É por isso que ele diz que sobre aí a pessoa, não, eu morro, mas eu morro com Cristo. Isso é ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. É ter convicção do Deus que você serve e como você serve. Você não serve porque você vai ter coisas terrenas legais. Não, você serve porque você foi feito para adorar o Criador. E que diante de todas essas coisas nós somos vencedores, porque Cristo não nos gerou para ser pessoas perdedoras. Entenda uma coisa: passar por prova é uma coisa, permanecer na prova é outra coisa. Porque a prova ela foi feita para passar. Provações, feita para me vencer as provas e sair dali mais forte ainda mais. Aquele que está firmado em Cristo oh meu Deus, não vai sair não? Desfruta de uma vida
de vitória em todas as áreas, começando na vida espiritual. Detalhe, essas vitórias, quando ele fala desfruta de uma vida de vitórias, não é que a vida do crente seja uma perfeição. Não. A vida do crente, querido, é uma luta. Por isso que há vitórias. Por isso que há um nível de vitórias. Porque tem as guerras para nós vencer. Então, quando se fala, trata de vitória, porque tem lutas para me vencer. Porque crente vive de lutas, querido. Se não tiver batalha, alguma coisa está errada. Se não tiver lutas para me vencer, sabe, as lutas, às vezes a gente reclama da luta, das guerras, mas ela fortifica a minha fé, porque quando está tudo bem, eu não me esforço para orar, para me consagrar, mas quando tem desafios para me vencer, eu vou me posicionar como homem, como mulher de Deus, e nós vamos vencer essa batalha, vamos vencer essa guerra, e Deus vai nos dar a vitória, porque Ele diz que nós somos vitoriosos. Em Gênesis, deixa eu ver aqui se eu já terminei aqui. Em Gênesis, querido, Deus, Ele não fez o homem para ser um homem perdedor, para que nós somos pessoas perdedoras. Não, de maneira nenhuma. Deus fez o homem para ter domínio sobre todas as coisas, para dominar sobre todas as coisas, dominar sobre os peixes, dominar sobre os animais das feras, né? Deus fez o homem para ter domínio sobre todas as coisas, ou seja, para ser o dominador de toda a esfera terrena. Mas por causa do abençoado, do pecado, entrou no mundo, a nossa posição de ser humano cai de uma vida de vitórias para seres humanos derrotados. Porque o homem não era para trabalhar igual um condenado, não. Era para viver no jardim. Deus fez o homem para viver no jardim, vitorioso, cuidando das coisas que Deus colocou lá para ele cuidar de boa, na sombra, juntamente com a esposa dele, tudo top, sem fazer calo na mão, tá na enxada, no sol quente. A mulher não era para sentir dor na hora do parto, era para parir, que é a palavra certa, parir de boa, sem sentir dor, né? Para estar legal. Mas o pecado entrou no mundo e aí o homem foi condenado a viver uma vida de derrota. Mas Cristo, por sua infinita misericórdia, Ele diz: opa, meus filhos estão sofrendo, foi nós que criamos essa raça humana. Vamos fazer o seguinte: você vai descer, meu filho Jesus, você vai padecer, mas você vai trazer salvação para esse povo. Você vai para a cruz do Calvário, mas você vai trazer salvação para esse povo. Você vai fazer de novo esse povo vitorioso em nós. Então Jesus vem para a terra, sente o que nós sentimos, é desafiado a deixar a sua cruz, para que hoje nós tivemos as nossas vitórias neles. Cristo pagou o preço por nós. Então Deus de maneira nenhuma criou o homem para ser um perdedor, mas para vencer nele. Por causa dele, por ele, são todas as coisas. Para ele são todas as coisas. O homem foi criado para ser um vencedor. A Bíblia nos diz isso. Lemos em Gênesis, por exemplo, que o homem foi originalmente colocado nesta terra como um dominador. Deus deu a ele domínio sobre a terra e sobre tudo o que rasteja, voa e late, engatinha, ou seja, sobre todas as coisas. O homem era para ter domínio, para dizer: olha, leão, fecha a tua boca, e o leão ficar quietinho. Hoje vai falar isso para o leão: chega na frente do leão, você não vai ser comido. Chega na frente de uma onça, dizer: a onça, vai para lá, fica quietinha, fecha a tua boca, vai ver se tu não vai ser comido. Então o homem perdeu a autoridade quando o pecado entrou no mundo, mas Deus nos deu a vitória em Cristo Jesus. Então você não é qualquer pessoa, você é uma pessoa vencedora em Cristo Jesus. Quando você olha para Cristo, você não olha para as dificuldades, como aqueles 10 homens olharam.
mas ele olha para Cristo. Jesus falou que eu sou vencedor, então eu vou tomar posse disso na minha vida. Eu vou tomar posse e vou ser vencedor também. O problema é que às vezes a gente quer isso tudo muito rápido. Sabe quantos dias passaram para olhar a terra? 40 dias. 40 dias. Você vê que por causa dessa desobediência eles passaram 40 dias 40 anos referindo-se aos 40 dias que eles passaram espiando a terra. Ou seja, um dia referente a um ano por causa da desobediência e da incredulidade. Ou seja, quando eu desobedeço a ordem de Deus e o meu coração procura ter um coração incrédulo, as bênçãos que era para me alcançar, elas vão se atrasar, elas vão ser retidas. Mas Deus é um Deus de misericórdia. Deus é um Deus de graça. Deus é um Deus misericordioso. Sabe, esse Deus que eu estou pregando nesta noite é um Deus que olha para nós como pessoas que são dependentes deles. Jesus nos olha como pessoas que precisam realmente dele, porque nós não somos super-homens, super-crentes. Nós somos dependentes desse Criador. Nós somos dependentes do Senhor. Então nós não conseguimos as coisas na força apenas do nosso braço. Não, mas na força de Cristo. Porque o inimigo sempre que ele vai querer se opor. O celular está meio bichado aí. O inimigo, querido, ele sempre vai querer se opor às coisas de Deus, os projetos de Deus. Ele sempre vai querer se opor. Sempre o inimigo vai querer. A vitória do inimigo é se opor contra os propósitos do Senhor na minha vida e na vida de todos aqueles que procuram a seguir a Cristo. O diabo sempre vai estar dizendo: olha, você não é capaz de conseguir, você não é capaz de ser vencedor. Mas Deus diz: opa, você é capaz, porque você não é filho do diabo, você é filho de Deus. E Deus nos deu vitória. Deus nos deu a vitória em Cristo Jesus. Olha só o que o diabo disse para José no Egito. Quando José desce na cisterna, o diabo fala assim. O diabo disse: é o fim de José. Aí Deus disse: opa, é o começo apenas. O governador do Egito te espera. Se levanta. E José se torna o governador do Egito. O diabo disse também para Moisés no deserto: opa, é o fim. E Deus diz: opa, você vai ser transformado no libertador do meu povo. Deus é quem dá a última palavra, não é o inimigo, não é o homem. Deus é que dá a última palavra. Deus disse também, o diabo disse também a Esther no tempo da escravidão: opa, é o fim. Aí Deus fala para ela: não, é apenas o começo. Eu te transformei na rainha, eu vou te transformar em rainha. Então o diabo sempre vai terminando na nossa mente, mas Deus, ele vai ter sempre a palavra. Quando o diabo pensa que é o fim, é apenas o começo da sua vitória, é o começo da sua jornada vitoriosa em Cristo Jesus. Aleluia. O diabo disse também a Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha: opa, esses daí vão queimar inteirinho. Aí Deus disse: opa, vocês vão ser grandes governantes da Babilônia. Aleluias. Deus sempre vai ter algo para nos surpreender. Querido, Deus é tão grande nessa passagem aqui de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que quando eles são lançados na cova dos leões, que o rei Nabucodonosor, ele: opa, nós joguemos quantos aí dentro? Joguemos 3 pessoas. Opa, mas eu estou vendo 4 pessoas. Deus estava lá dentro. E detalhe, a Bíblia diz que esses caras saíram de lá, de dentro, e a roupa dele não cheirava fumaça, os seus cabelos não foram chamuscados, as suas peles não foram queimadas. Sabe o que queimou? Um detalhe: as algemas, as cordas que amarravam os seus braços, que eles foram lançados, acorrentados lá dentro. Apenas isso que queimou. Poder de Deus.
poder de Deus. Quase finalizando já, irmãos, segura aí. O diabo também disse a Jonas na barriga do peixe: é o fim. E Deus disse apenas o começo. Através da sua pregação, Nínive vai se converter a mim. O diabo disse também a Jesus, morto na cruz: é o fim. E Deus disse aleluia, porque está dizendo: é apenas o começo. O diabo não tem poder de decretar o fim de ninguém, querido. O diabo não tem poder de derrotar ninguém, porque nós somos filhos, filhas de Deus. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. A palavra de Deus, ela nos conforta quando nós passamos por lutas, dificuldades, que às vezes, muitas das vezes, nós pensamos mesmo. Isso mina na nossa mente que nós somos fracassados, que nós não valemos nada. Isso mina na nossa mente. Não vamos ser hipócritas de dizer que isso não mina na nossa mente, porque mina. Mas quando nós olhamos para a cruz de Cristo, vai haver um despertamento em mim de que eu sou importante para Ele, de que eu sou vencedor não apenas na força do meu eu, do meu querer, mas é na força do Criador, é na força dele. Então não depende apenas de mim, de mim mesmo, mas depende do Criador. Tudo vai depender dele na minha vida. Não olhar para as circunstâncias como aqueles 10 homens olharam, mas Deus prometeu que eles iriam entrar, que eles iam conquistar aquela terra. Veja bem, querido, que de 600.000 pessoas, segundo a Bíblia, apenas aqueles 2 jovens chamados Caleb e Josué e alguns jovens herdaram aquela terra. A questão da desobediência e da incredulidade do nosso coração gera essas coisas, gera o afastamento de Deus. Deus, ele fala, está no meio da congregação e Deus vem com sua glória. Ele disse: por causa da desobediência de vocês, agora vocês vão para o deserto. Sabe por que a congregação falou assim: Moisés, é o seguinte, a cidade é tão forte, aqueles homens são tão grandes, que se ele der um cascudo em mim, eu vou afundar na terra. Se eles pisar, olha que a Bíblia diz no último versículo aí, ele diz que eles eram tão pequenos que eles se achavam como gafanhotos. Você imagine, eu sou um cara grande, eu me acho um cara grande. Aí você olha um cara dizer que nós somos como gafanhotos diante dele. Que tamanho não eram esses camaradas? Aí eles ficaram com medo. Falaram: rapaz, se esse cara aí me der um cascudo, já era. Se esse cara aí me der um pisão, mano, não vai ver nem a sombra. Aí eles temeram. Mas Josué, cheio da graça de Deus e sabendo o Deus que ele servia, ele disse: opa, nós vamos entrar nessa terra, nós vamos conquistar, com gigante ou sem gigante, nós vamos conquistar, porque Deus disse que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Aplauda Ele, querido, em nome de Jesus. Aleluias. É desse jeito, querido. Nós não somos derrotados, nós somos vencedores em Cristo Jesus. Amém?